Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. Queria agradecer naturalmente à organização pelo convite. É sempre uma honra e um prazer estar aqui a partilhar convosco algumas reflexões e alguma informação sobre este tema. Foi-me pedido para falar um bocadinho sobre a importância desta rede de polos e clusters na dinamização do uso da internet do futuro. E eu, na preparação desta pequena apresentação de 15 minutos, que eu vou procurar ser absolutamente rigoroso no tempo, na preparação fui buscar alguma informação que está disponível, nomeadamente digamos, de duas fontes, um conjunto de discursos, de intervenções que foram feitas no lançamento da PPP, da Future Internet, das quais eu acho que são relevantes para aquilo que eu vou falar a seguir. Um deles diz que o futuro da internet futuro não está apenas nos desenvolvimentos verificados no setor das tecnologias de informação, mas também, eu diria, sobretudo, pelo tom que é dado digamos, nas intervenções, no contributo para o desenvolvimento dos setores utilizadores, ou seja, temos que desenvolver a tecnologia, mas temos que desenvolver em paralelo a apetência e a necessidade dos setores utilizadores, porque senão não há, depois, digamos, a penetração é muito baixa. Aliás, isso é uma das críticas, uma das barreiras referida a uma maior penetração hoje em dia. Que a internet do futuro potencia ganhos de competitividade, isso é, enfim, eu penso que é discutível e temos vários exemplos disso, e que a internet do futuro permite aproximar ou integrar clientes e fornecedores. São algumas dos statements, finalmente, que o seu desenvolvimento exige uma colaboração ativa entre os diversos stakeholders, portanto, os fornecedores de tecnologia, os utilizadores, e eu acrescentaria aqui as entidades do sistema científico e tecnológico, enfim, o Estado, etc, etc. Há uma outra intervenção muito interessante, que digamos que esta está em vídeo, digamos, aquela está em vídeo, esta está no relatório, o relatório que foi feito para esta parceria público-privada do Future Internet, e dois statements que eu acho também são relevantes para isto e que têm a ver com isto que está aqui em inglês, portanto, a criação de valor, nas inovações nesta área. Muito provavelmente vai se aproximar muito mais dos user applications, portanto, dos utilizadores, dos consumidores, etc, etc. E que muitas barreiras que existem, que estão citadas no relatório, portanto, é um relatório que está disponível publicamente e, portanto, eu escuso-me de estar aqui a citar as barreiras, até porque provavelmente houve, enfim, palestrantes antes de mim e depois que poderão falar com isto com mais detalhe. Mas há aqui um statement que eu acho que é muito importante para este contexto, que é que essas barreiras, e são várias que são lá mencionadas, não se resolvem, não se retiram com um grand strategy, não é? Mas pela self-organized coordination among many independent actors, ou seja, muito pela dinamização de atores independentes, de PMEs, etc, etc, e não tanto por um master plan que se pensa desenvolver. E para o contexto da minha apresentação, permitam-me que foque um bocadinho naquilo que é a internet mais a internet das coisas, porque eu acho que, digamos, para aquilo que é, sobretudo, a nossa intervenção, esta parte desta mudança da internet da informação ou da internet do conhecimento para a internet das coisas é um salto importante neste contexto que eu vou apresentar a seguir. E, portanto, se eu pensar naquilo que foi dito antes, eu diria que há oportunidades do lado dos fornecedores de tecnologias, na área das TICs, naturalmente. Enfim, como eu digo, também não vou entrar em detalhe aqui porque seria longo e há aqui pessoas que provavelmente já falaram e vão falar sobre isto. Mas também oportunidades nos setores utilizadores. E eu acho que esta articulação entre fornecedores e utilizadores conforme está dito no relatório, conforme foi dito no vídeo, no statement, é muito importante para criar mercado para as tecnologias que se desenvolvem. E, portanto, se isto é verdade, alguns requisitos importantes para que isto aconteça é a existência de dinâmicas de colaboração intrasetorial, dentro de cada um daqueles setores que induzam e promovam inovação, porque se não houver inovação, por exemplo, nos setores utilizadores, lá está, dificilmente haverá uma grande penetração, uma grande apetência das tecnologias da internet do futuro, mesmo que elas se desenvolvam. E, portanto, esta necessidade de articular dentro dos setores utilizadores e do setor das tecnologias de informação, empresas, instituições de ideia, etc., como foi já referido anteriormente, mas também, e muito importante, e eu gostaria, digamos, como vão perceber, destacar esta parte, redes de colaboração intersetorial, nas quais as tecnologias de informação e comunicação eletrónica podem, e na minha opinião devem, desempenhar um papel central.
porque muitas vezes são estas iniciativas, são estes domínios transversais que conseguem ter a percepção, conseguem compreender e identificar oportunidades, por exemplo, de transferência de tecnologias entre setores. E, portanto, estas redes intersetoriais, a funcionar e a funcionar de forma eficiente, permitem eficiências e eficácia coletivas, portanto, chamadas eficiências coletivas, e, portanto, eu depois faço isso naturalmente a ligação aos polos e aos clusters, por exemplo, não repetição de desenvolvimentos, mas também a questão de fertilização cruzada, ou seja, de pegarem soluções nos setores e transferi-los para outros setores. E esta capacidade da fertilização cruzada normalmente consegue ser feita, portanto, consegue-se detectar essas oportunidades e fazer essas transferências quando são entidades, digamos, de natureza transversal, portanto, que estão em contacto com vários setores e que conseguem detectar, por exemplo, oportunidades ou desafios comuns em vários setores. E há um terceiro requisito, que eu acho que também gostaria de destacar pela sua importância, que tem a ver com a inserção nas redes internacionais. Não só o que desenvolvermos, o que fazermos aqui, mas articularmos com as redes internacionais, eu diria sobretudo europeias, mas não tem que ser naturalmente só europeias, quer em termos de partilha e de acesso a conhecimentos, de financiamentos, mas também naturalmente dos mercados e das parcerias, porque naturalmente não faz sentido nenhum estar a desenvolver isto para o mercado nacional e, portanto, a inserção nas redes internacionais, sejam redes de ID, plataformas tecnológicas, sejam associações internacionais, são fundamentais para trabalhar esta vertente da partilha e da obtenção de conhecimento, de acesso a mercados, da obtenção de financiamentos complementares, etc, etc. Se estes são os requisitos, eu diria que isto tem aqui um bocadinho o contexto e os requisitos. Esta rede existente de polos e clusters é, na minha opinião, um ativo fundamental e um instrumento fundamental para conseguir isto. Porquê? Porque aqui encontramos precisamente, por um lado, polos, portanto, iniciativas organizadas em muitos dos setores que falamos anteriormente, no agroindustrial, na floresta, na energia, no tooling, enfim, na mobilidade, etc, etc. Conhecem certamente o conjunto de polos e de clusters que existem a nível nacional e, portanto, aquelas dinâmicas entre produtores de tecnologia, tomadores de tecnologia, utilizadores, entidades do sistema científico-tecnológico, em muitos casos entidades oficiais, já existe em muitas destas iniciativas, ok? Mas, naturalmente, depois há também uma necessidade e uma oportunidade para o relacionamento intersetorial ou interiniciativas. E uma vez que este relacionamento intersetorial ou interiniciativas é fundamental, como foi dito anteriormente, eu não estou a ver outra forma de o assegurar de forma eficaz e eficiente e aproveitando aquilo que já está feito, não estando a criar coisas de raiz, senão utilizando estes polos e clusters, que já têm as dinâmicas setoriais automáticas organizadas, e promover a sua colaboração em desafios comuns. E eu pus, para ilustrar um bocadinho isso, pus aqui apenas alguns exemplos. Aqui do lado, enfim, na coluna, estão alguns dos polos. Peço desculpa, alguns polos e clusters, não estão todos, eu não, digamos, é meramente exemplificativo. E pus alguns dos desafios das temáticas na vertical, e para ilustrar que há oportunidades enormes de colaboração entre estas, não oportunidades, mas necessidades, que eu acho que é primeiro, antes das oportunidades, de articulação entre setores produtores de tecnologia e setores utilizadores. Porque se assim não for, a probabilidade, no fim, temos novas tecnologias que respondem a desafios dos setores utilizadores e, portanto, temos mercados para assegurar a sua penetração. Diria, numa primeira fase, no mercado nacional, numa segunda fase, podemos usar o mercado nacional como pilot test, como lead users, e depois projetar estas tecnologias no mercado internacional. Se não houver esta articulação, nós não conseguimos aqueles requisitos que foram referidos inicialmente. E, portanto, temos aqui na área da Aging Society, com colaborações entre vários polos e clusters que estão aqui mencionados, desde as questões, naturalmente, da saúde, do turismo, do habitat sustentável, na área da economia do baixo carbono, toca praticamente os setores todos, portanto, enfim, há necessidades e requisitos em praticamente os setores todos, smart cities, ou
na área mais dos consumer-based products ou na área da customização, onde a ligação, por exemplo, dos setores utilizadores, moda, mobiliário, etc., etc., saúde, dispositivos médicos, por exemplo, que são produtos altamente customizados, com, por exemplo, a implicação das tecnologias de produção necessárias para produzir esses bens, e, nomeadamente, a articulação com as tecnologias de informação que permitem, por exemplo, a integração com consumidores, ou com clientes e com fornecedores. Se esta articulação não existir, digamos, este objetivo de customização ou de mass customization é pura e simplesmente impossível de assegurar com preços competitivos. E não é por acaso que reparam que a linha das TIC, eu pus a linha do polo das TIC, enfim, não é para dar graxa à organização, é mesmo verdade, é absolutamente horizontal, ou seja, as TIC tocam em todos estes domínios e são um instrumento fundamental em todos estes domínios. Não é? E, portanto, precisamente esta natureza transversal dá essa capacidade à área das TIC para fazer aquilo que eu disse há pouco, por exemplo, de detectar oportunidades de cross-fertilization, de fertilização cruzada, de transferências de tecnologias entre setores. Permitam-me agora, como eu sei que há peritos em muitas das outras áreas, não é? Na área da energia, dos smart grids, enfim, das smart cities, há aqui intervenções nessa área, permitam-me que vos dê um bocadinho de informação sobre a área que me é mais próxima, que tem a ver com as tecnologias de produção e com os processos industriais, que é uma área que eu acho que, em Portugal, sobretudo, está um bocadinho esquecida pelo setor das TIC. Hoje, se aqui há uns anos atrás, quando se falava em tecnologias de produção, se pensava em máquinas, e ao falar em máquinas, se pensava em coisas que eram 90% mecânica e 10% automação e controle, hoje, quando se fala em tecnologias de produção, fala-se numa componente fortíssima de tecnologias de informação e comunicação eletrónica, e mesmo as próprias máquinas, hoje são 30% mecânica, 30% automação e controle e 30% de sistemas de informação. Portanto, há aqui, efetivamente, um potencial de mercado para a área das TIC, que em Portugal, por razões que, enfim, a gente conhece, e portanto não há oportunidade também agora de estar aqui em grande detalhe, não tem sido devidamente explorado. E, portanto, eu gostaria de chamar a atenção para esta comunidade mais vocacionada para estas tecnologias, de oportunidades significativas. E eu trouxe-vos aqui 2 slides para vos ilustrar de trabalhos feitos a nível europeu nesta área, das tecnologias de informação para, digamos, de oportunidades e de tendências na área da colaboração, da mobilidade, da conectividade. E quando falamos de conectividade, não é só conectividade de empresas, é conectividade, por exemplo, de equipamentos produtivos, conectividade de consumidores diretamente com departamentos de engenharia. Portanto, é uma conectividade que vai muito para além daquilo que é a conectividade que nós estamos habituados a lidar. De intelligence, portanto, de data mining, data processing ao nível de informação distribuída ao longo da rede, e também, sem esquecer nunca, a questão da dimensão, digamos, do human-centric, das questões, digamos, do relacionamento dos humanos, das pessoas, com a tecnologia. Estas tendências resultaram num trabalho que foi desenvolvido já agora, aquilo que está ali atrás faz parte do roadmap desenvolvido pela EFRA, que está ali embaixo, European Factors of the Future Research Association. Portanto, todos estes documentos estão disponíveis na internet e, portanto, se quiserem depois verem mais detalhe, podem fazer. E isto é uma imagem de um trabalho, uma imagem resumo de um trabalho que foi feito na área das tecnologias de informação, portanto, do ICT for Manufacturing, Enterprises, portanto, não só a questão da planta fabril, mas olhando para as empresas e para as suas organizações, por um projeto europeu que se chama Action Plan T, portanto, que foi financiado, uma CSE que foi financiada pela DG Connect, e que, de alguma maneira, desenvolveu tendências e roadmaps nesta área. E, portanto, se alguém estiver interessado em olhar oportunidades de aplicação de tecnologias de internet do futuro e de oportunidades de desenvolvimento de aplicações nesta área, este é um documento interessante. E, portanto, isto é um resumo do projeto, mas os documentos estão disponíveis. E, portanto, desde questões de fabrico ágil, até as questões das supply chain colaborativas,
Portanto, não a supply chain tradicional, mas a supply chain coletiva. A integração de clientes e fornecedores no ciclo de desenvolvimento e de produção. Até à questão do life cycle management, quer dos produtos, quer das fábricas, e portanto, quer das empresas. São áreas onde há enormes oportunidades de utilização dos conceitos das tecnologias da internet do futuro e, portanto, eu deixava-vos aqui o desafio, naturalmente estarei disponível para aprofundar isto, enfim, noutra oportunidade, mas deixo-vos aqui um desafio que é uma área onde eu penso que há um enorme potencial para desenvolvimento de aplicações nestas áreas e que em Portugal nós não estamos atentos, não estamos, se calhar, a dar a devida atenção a esta área. Para terminar, estou a chegar ao fim dos meus 15 minutos, dar-vos apenas aqui um exemplo de coisas que já estão a ser feitas e digamos, daquilo que isso pode significar para o futuro. Aquele exemplo que está ali, um carro de corrida, que, enfim, pode ser um Fórmula 1, mas pode ser uma outra forma qualquer, que tem pneus e que tem discos de travão. Hoje, portanto, alguém fornece pneus àquela equipa de Fórmula 1, vamos admitir que é Fórmula 1, e fornece discos de travão, e hoje as empresas que fornecem esses produtos fornecem um conjunto de serviços às empresas de Fórmula 1, por exemplo, de monitorar o desempenho dos pneus e dos jogos individuais de travão, para, juntamente com das empresas de Fórmula 1, das equipas de Fórmula 1, afinar, fazer o fine-tuning dos parâmetros de desempenho dos carros, já que velocidade é que velocidade devem correr, como é que devem travar. Portanto, já não são os pilotos, hoje em dia, em muitos casos, que definem isso, mas também já não são as equipas, são os peritos dos fabricantes de travões, por exemplo, que analisam o comportamento do carro, têm ferramentas de simulação para ver qual é o comportamento do carro e dão indicações às equipas para otimizar o comportamento dinâmico do carro, a afinação dos parâmetros, por aí fora. E, portanto, estas coisas, não é? Estes objetos, deixa de haver uma informação sobre desempenho geral, mas começa a haver monitorização e identificação de cada jogo de pneus e de cada jogo de calços de travão. Essa informação é partilhada entre a equipa e o fornecedor e, como eu digo, essa informação é tratada conjuntamente e partilhada entre as duas empresas. Mas mais do que isso, se pegar agora no exemplo do calço de travão, o calço de travão é fabricado numa empresa que, digamos, com máquinas e com materiais. E aquilo que eu estou a dizer do relacionamento entre a equipa de carros e os fornecedores de pneus e de calços de travão, ou de sistemas de travagem, aplica-se também entre quem faz o sistema de travagem e o seu fornecedor de máquinas e o seu fornecedor de materiais. O que quer dizer que eu sei que aquele jogo de calços de travões foi feito numa determinada máquina, com determinados parâmetros em termos de produto e com determinados parâmetros em termos de processo. Isso não é máquinas genéricas, é aquela máquina, foi produzido naquela máquina com aqueles parâmetros. E foi usado um determinado material, um determinado lote de material com determinadas características, para que, analisando eu os desempenhos do sistema de travagem na pista, possa ver para trás e possa fazer a otimização do meu processo produtivo. Mas a otimização do processo produtivo já não é feita só pela empresa que produz as peças, é feita conjuntamente pelo fabricante de máquinas, que, monitorizando o desempenho da máquina, pode, e em muitos casos já está a acontecer, aconselhar o seu cliente, quem faz os produtos, quais são os parâmetros ótimos da máquina para fabricar determinados produtos. Ora, tudo isto implica identificações unívocas, portanto, únicas, de cada um destes componentes, seja o produto, seja o carro, sejam os pneus, sejam os jogos de travões, sejam as máquinas, sejam os materiais. E isto é uma revolução em termos de utilização. Eu posso-vos dizer que isto, enfim, já acontece hoje, portanto, não estamos a falar de Guerra das Estrelas. Eu conheço uma empresa que faz sistemas de travagem, que colabora assim com os seus fornecedores, uma empresa italiana, que colabora assim já com os seus clientes. Mas, por exemplo, temos uma empresa nacional que faz máquinas, que faz equipamentos, que já tem aquele tipo de relação com os seus clientes também. Ou seja, tem centenas de máquinas espalhadas pelo mundo, máquinas de corte de jato de água, e, portanto, recolhe informação, parâmetros das máquinas, processa essa informação e depois aconselha parâmetros de utilização aos seus fornecedores. E isso implica identificação unívoca desses sistemas. Portanto, há aqui um potencial enorme de
tecnologia e de aplicações geradas por estas novas necessidades. E, portanto, eu concluía dizendo que realmente este desenvolvimento em larga escala depende fortemente desta articulação entre produção de tecnologia e desenvolvimento da sua aplicação nos setores de destino, e que para fazer esta articulação, a atual rede de polos e de clusters é um ecossistema fundamental para ajudar a especificar, desenvolver, aplicar e explorar produtos e serviços inovadores no contexto da internet do futuro. E já existem exemplos dessa colaboração que importa agora aprofundar, e nós temos aqui colaborações já a decorrer entre o polo da STIC, o polo da energia, o polo da STIC, a Produtec e vários setores utilizadores. Portanto, esta articulação entre polos para cobrir a cadeia de valor já existe. Há alguns casos já de sucesso e importa aprofundar, enfim, genericamente e em particular nesta área da internet do futuro. Muito obrigado.